Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao Instituto Parênese, com ênfase em Educação e Cidadania. Sou o professor Enio e estou aqui para dar continuidade às nossas devocionais. Como vocês sabem, nós estamos fazendo devocional no Salmo de número 2, são 12 versículos, e hoje nós vamos falar sobre o versículo de número 10. Diz assim o versículo 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Bom, agora o salmista, na voz de Deus, está pedindo para que os reis e os juízes sejam prudentes e que eles se permitam ser advertidos ou aconselhados, orientados. Tem um tom profético, como se fosse assim, dando um conselho para eles. Olha, faz isso aqui, preste bem atenção. É muito comum isso quando vem de Deus, né? Como se fosse propriamente a orientação para os demais. Obviamente que o próximo verso vai trazer mais conteúdo, vai falar com mais segurança, só para orientar vocês, né? A requisição era para que eles sirvam ao Deus Yahvé, o Deus de Israel. Mas há dois qualificativos aqui. Primeiramente, essa questão da prudência, né? A prudência, ela é uma característica do líder. O líder tem que ter essa prudência. No caso, ele tem que ter uma certa lógica com respeito à sua responsabilidade. Muitas vezes, o líder, ele não é a liderança. Ele carrega a instituição chamada liderança. Então, não se carrega a escola de profetas, né? Ele é o profeta. Então, essas nuances a gente precisa entender bem, porque muitas vezes a gente confunde a essência do que é com aquilo que está representando. Deixa eu deixar mais claro para vocês. Toda vez que a gente está num contexto de igreja, um contexto cristão, é muito comum a gente confundir aquilo que é dom, ou seja, o talento, o presente divino dado por Deus para exercer aquela coisa, com aquilo que é ofício, né? Então, veja bem o que eu vou dizer aqui. Existe uma diferença, tá? Por exemplo, eu já fui coordenador em várias instâncias, tanto de graduação, como de extensão, de pesquisa, de iniciação, de um monte de coisa. Mas eu sou professor, mas já fui coordenador. Eu sei que eu exerço o dom, o talento da didática, do ensino. Então eu vou ter que me dedicar a isso, porque eu fui chamado para isso, eu fui abençoado com isso. Mas se a igreja falar assim, Senhor, você é professor, amém, aleluia, mas a gente já está bem nutrido com professores. Nós precisamos agora de uma pessoa que desenvolva um banco de dados para a igreja, na área de computação, aí, programação. Ok, vou então fazer essa parte. Mas você tem conhecimento, tem talento? Não. Apenas a gente é direcionado para aquilo. Quer dizer, eu vou atrás de todas as coisas, as orientações e tudo. Então veja bem o que eu vou colocar aqui. Ó. Nem todo presbítero ou ancião tem o dom da exortação, do aconselhamento, da orientação, mas ele foi eleito para exercer essa função, então ele vai passar por um aprendizado. Muitos líderes, eles se colocam na função de que eles são impossíveis de serem confrontados, advertidos e mais ainda chamados à atenção. Né? Por isso que o texto aí fala ó, sede prudentes.
né? Deixai-vos advertir. Então, em outras palavras, a gente tem que entender que alguns estão no ministério pastoral, mas por ofício e não propriamente por dom. E eu estou falando isso sem demagogia, sem coisa, porque na igreja você encontra os dois parâmetros. Você encontra aquele que realmente é dom, recebeu esse dom e exerce com muita propriedade, assim como aquele que foi chamado e falou assim, olha, você vai ter que pastorear a igreja. Mas eu não sei, nunca fiz, nem estudei, tal. E vai exercer com muita propriedade. Por isso que a gente acredita assim na formação, tá? Mas aqui no caso nós estamos fazendo uma devocional em relação a Deus alertar os líderes, né, diante da terra. Qual é a verdade que a gente pode perceber aqui? A ação profética é a vara da justiça para o povo de Deus. Tem duas coisas aqui que a gente tem que deixar bem claro, né? É muito comum a palavrinha tzedek no Antigo Testamento, que fala de retidão. Então, retidão literalmente é aquilo que é reto, nem para a esquerda nem para a direita, é reto. Mas quando há um desvio, então surge alguém que venha alertar, que vem corrigir, que vem, vamos assim dizer, repreender. No Antigo Testamento, a ação de repreender, de mostrar, de denunciar o erro era dos profetas. Para orientar no sentido do conhecimento, eram os sacerdotes, ou seja, o ensino. Mas na questão da exortação, diretamente era os profetas. Então, quando o líder saía da administração do direito e da justiça, o profeta entrava como sendo o que vai bater com a vara para corrigir. Né? Então, muitas vezes a gente tem líderes e eles estão fazendo a coisa errada, mas nós não temos profetas. Né? Então, o líder vai continuar fazendo. Então, a gente precisa de ação profética para que a justiça aconteça ao povo. Oração. Que as profecias direcionem as nações sempre para o arrependimento, para a salvação e para a libertação. É que é o seguinte, pessoal, tem mais lá na frente, eu vou até deixar para explicar mais lá na frente, mas as profecias elas têm dois direcionamentos, né? Um vai para essa questão positiva e a outra vai para a questão negativa. Mas eu volto a falar já já. Bom, aqui, com respeito àquilo que a gente enfatiza sobre a igreja, vai aparecer essa questão sobre profecia. Diferenciar profecia de sermão. No Antigo Testamento, os profetas surgiam para fazer denúncia contra os erros, os pecados dos magistrados, de outros sacerdotes, de outros profetas. Então, os profetas, eles eram vamos aqui dizer, os corretores, os que repreendiam com respeito à liderança, ou também ao próprio povo. O sermão, ele é um ensinamento através de uma orientação, de uma exortação. O sermão, né, na nossa linguagem, quando nós falamos sermão, na tradição católica, homilia. Então, assim, é uma comunicação de uma mensagem que pode sim vir a chamar a atenção, mas sempre gerando a edificação. Né? Então, veja bem, no Novo Testamento, a gente fala da técnica, da metodologia de ensinar por meio da palavra, por meio da comunicação da palavra. Já a profecia também ensinava, mas era mais para uma denúncia do erro, para que colocasse todo mundo em alerta, né? Fazer até um estremelique aqui. Pá.
né? Opa, um confronto, né? Daí a denúncia. Diferenciar profeta de pastor. Bom, o pastor ele se encarrega mais com a questão do crescimento da comunidade, das pessoas que frequentam a comunidade. O pastor ele aconselha, ele direciona para o desenvolvimento, né? Então é que o pastor é muito ligado na parte do ensino enquanto crescimento, desenvolvimento, maturidade. O profeta ele caminha com aquele que tem a, a mensagem comunicada nos aspectos do passado, presente e futuro, em relação a erro, em relação a correção. Né? Então o profeta ele é como se fosse esse nível de poder dizer assim, ó, continue assim que as promessas chegarão. Então ele está elogiando. Olha, tenho contra ti esse desvio que você está fazendo. Então ele está denunciando. Relacionar o conceito de missão e ministério com o tema da profecia. Bom, a igreja é uma agência de serviços. E os serviços que são ministérios surgem para cumprimento da missão. Né? Só para vocês terem uma ideia assim, né? Tem várias maneiras de a gente conceber isso, mas, por exemplo, vamos supor que a gente tivesse que alcançar os habitantes de uma ilha. Então eu já sei que eles estão na ilha e eu estou no continente. Para eu chegar até a ilha, eu preciso de locomoção. Aí eu falo assim, vou construir um barco. Aí tem uma lei que diz que não pode cortar madeira, então o barco não pode ser construído. Então eu vou de helicóptero. E aí eu não tenho condição de pilotar um helicóptero. Vou ter que estudar. Então começa assim a dizer assim, olha, eu vou precisar de um evangelista, de um diácono, de um presbítero, de um pastor, de um missionário. Eu vou precisar de vários ministérios para concluir a missão. Então, a gente está muito claro isso na igreja e a gente sempre tem que trabalhar com isso. Ninguém faz missão sozinho. Sempre há um aglomerado de serviços para cumprir com a missão. E quando a gente vai trazer para a profecia, então assim, veja bem o que eu vou considerar aqui. A profecia fala assim, tem muita gente que está trabalhando sozinho. Opa! Tem muita gente que não sabe trabalhar em grupo. Tem muita gente que não entende o ministério do outro. E é muito comum a gente ver isso na igreja, falando assim, isso não é importante. Não. Se existe aquela ação, é porque ela está cumprindo com a missão. Mas se ela é desconecta de outros serviços, ela não cumpre. Né? Então a gente precisa bem claro isso. Isso eu estou colocando porque, por exemplo, vou fazer uma conotação aqui com vocês. Na história da igreja cristã, evangélica cristã no Brasil, sempre houve denúncias com respeito à política, corrupção, falcatrua, fraudes, etc. Mas nunca em tom de profético. Né? Então, vou comentar aqui com vocês. Está faltando profetas dentro das igrejas para que de fato façam a denúncia para corrigir essa demanda da igreja. E por que eu digo isso? Hoje nós temos profetas de plantão, né? Mas não são profetas que dimensionam a correção da igreja no mundo hoje. Eu estou colocando isso aqui, pessoal, por causa do texto, tá? Mas o conceito, né, Navi,
do hebraico, é muito claro isso, assim, é aquele que fala em palavras, sonhos, visão, mensagem, oráculo, é a ordem de Deus, né? Então, o profeta ele tem uma dimensão muito grande. Em outras oportunidades, vocês podem depois dar uma olhada aí, que vai ter um mini curso sobre profecia. Mas voltando aqui, então a gente tem que ver se os ministérios levam para a missão. E se não for, precisa da presença de um profeta para denunciar. Uma questão: se a profecia denuncia o pecador e o seu respectivo pecado, quando é que a profecia restaura esse mesmo pecador? Bom, deixa eu comentar uma coisa aqui, né? Tem muita gente que entende profecia só... Aliás, tem muita gente que entende profecia como sendo aquela coisa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, tal, tal, porque Deus falou e tal, tal, tal. No momento oportuno a gente fala sobre isso, mas não é assim não, tá? Isso aí é um outro sentido que está mais ligado com a questão do vaticínio. Vaticínios são profecias feitas por meio de substâncias alucinógenas, tá? Outras são tipo de profecias que não tem conexão com esse campo semântico da profecia, de correção, orientação e tudo. Vão para um outro sentido da palavra, que é o que? Adivinhação, presságio, por aí, certo? Predigitação, e não propriamente correção, orientação, repreensão, né? Numa linguagem assim mais arcaica das igrejas mais tradicionais, a profecia ela sempre era caracterizada por um código de disciplina, né? A disciplina vinha para corrigir. Mas vamos lá. Quando é que a profecia restaura o pecador? Então, olha só. Se o profeta faz uma denúncia e diz assim, olha, o pecado é esse, mas ele não dá sentido para o arrependimento, essa profecia não é válida. Essa profecia só está acabando com a pessoa porque não está dando de direção. Toda profecia direciona para o arrependimento. Pode acontecer de que ela vai trazer um juízo, vai trazer uma consequência, mas ela ainda direciona para a mudança de comportamento. Pessoal, ficou um pouquinho longa, mas é para vocês se interagirem, né, e dimensionar isso mais para o crescimento da vida de vocês. Nós aqui do Instituto Parênese agradecemos, obrigado e até a próxima.